Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda nessa primeira parte, a primeira parte da carta, que é tida como uma carta separada desta segunda parte, a gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. E nós estamos já no capítulo 3, já iniciamos o capítulo 3 no vídeo passado e agora nós vamos fechar o capítulo 3. Aqui nós estamos falando, o Paulo está falando, do ministério na nova aliança. E Paulo fala que é confiança em Deus para que o seu ministério aconteça. Amado, nós só temos competência para fazermos aquilo que fazemos no reino de Deus, porque é Deus que dá essa competência. Não é confiança em nós, não é competência em nós, mas é Deus que nos lapida, é Deus que nos prepara, é Deus que nos dá competência. Portanto, o que Paulo está falando aqui é que não é uma autoconfiança, ele não confia nele, ele está confiando em Deus. A obra espiritual, ela só pode ser realizada pelo poder de Deus. Então, é a respeito disso que Paulo fala e que diferencia o trabalho dele do trabalho dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. Pois muito bem, então agora ele diz que ele exerce um ministério numa nova aliança. Então, se é uma nova aliança, existia uma velha? Sim, uma velha aliança que era escrita, era um código escrito, era a lei. Paulo faz um contraste, ele compara a lei de Moisés, que era gravada em pedra, e a nova aliança, que vem do Espírito Santo e, portanto, não está gravada numa pedra. Este código escrito, diz Paulo, ele mata, enquanto que a nova aliança vivifica. Ora, como é que isso acontece? Porque quando nós comparamos o código, a lei, ela era usada de modo impróprio, porque as pessoas não conseguiam cumprir a lei. E se não cumprisse a lei, eles estavam em pecado e não respeitando toda a lei. Então, não respeitar um item da lei era não respeitar a lei e, portanto, quebrar a aliança. A lei é um sistema de regras que devia ser observada. E isso estabelecia uma justiça, uma retidão no indivíduo. Isso, portanto, conduz à morte, porque ninguém pode satisfazer as exigências da lei que são muito profundas. E, portanto, todos ficam sob a condenação. Isto é diferente no ministério do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo veio ele cumprir a lei. Uma vez que para nós era complicado, era difícil, era impossível, na verdade, cumprir a lei, quem cumpriu a lei foi Cristo. Uma vez que ele cumpriu a lei, ele dá agora um novo ar, ele dá uma nova aliança para nós. Esta nova aliança, ela existe onde os pecados foram perdoados pelo ministério de Cristo aqui na terra. E, portanto, agora nós estamos sob a capacitação do Espírito Santo. Nós estamos justificados por aquele que veio e que cumpriu a lei. Então, esse código escrito, que é a lei de Moisés, né, ele era um código que conduzia
trazia a morte, porque era inadequado, para nós não era possível. A forma da pessoa estabelecer sua própria retidão, isso era impossível. E, portanto, precisava vir alguém para cumprir a lei, para cumprir aquela aliança antiga e fazer uma aliança nova. E Paulo está dizendo que ele tem um ministério nesta nova aliança. E ele vai explicar neste pedaço de capítulo até o final agora essa situação da nova aliança e a comparação entre as duas alianças e os dois ministérios. Esta nova aliança é, segundo Paulo, mais alto, padrão maior, ele é superior à aliança antiga. Então, há uma superioridade da nova aliança em relação à velha aliança. E as características da nova aliança são muito mais esplêndidas do que a da velha aliança. Então, o ministério do Espírito é um ministério de vivificação. Ele é melhor, ele é superior, ele é mais esplêndido que o antigo, que era caracterizado pela morte, porque não cumprir a lei é pecado e o pecado conduz à morte, portanto, a lei trazia morte. O ministério da justiça, que veio ser realizado pela morte do Senhor na cruz, Jesus crucificado justificou pela fé das pessoas na sua pessoa. Então, se nós cremos em Jesus e no seu ministério de salvação, um ministério que veio nos salvar do pecado, este trouxe para nós justiça. Portanto, nós somos justificados. Esta justificação é feita pela fé. É diferente do ministério de condenação, que era o que a lei trazia. Portanto, nesses dois aspectos, nós vemos que existe excelência. Mas Paulo vai além. Paulo diz que existe um terceiro item aqui que é muito superior ao anterior. Ele faz uma comparação de Moisés, que quando estava na presença do Senhor, a glória do Senhor fazia com que a sua face resplandecesse, brilhasse. Então, quando ele saía da presença do Senhor, a sua face estava brilhando, ela estava resplandecendo por conta da glória do Senhor. Então, o que ele fazia? Ele colocava um véu sobre a sua face, sobre o seu rosto, exatamente para que as pessoas não vissem que aquele resplendor, aquele brilho, ele ia diminuindo, diminuindo, diminuindo e desaparecia. Porque o brilho não era de Moisés, o brilho era da glória do Senhor. Então ele compara isso a um ministério permanente, que é um ministério atual da nova aliança. Este não vai ser substituído, ele não vai desaparecer. E compara isto com o que se desvanecia, aquele que desaparecia. Portanto, esta é a comparação, esses três itens: o espírito contra a morte, justiça e condenação, e o que é permanente com aquilo que desvanece. Essa é a comparação que Paulo faz. Portanto, o véu de sobre a face de Moisés era na tentativa de esconder dos seus compatriotas que aquela glória, aquele esplendor, aquele brilho que estava nele, ele ia aos poucos desaparecendo. E isto significava que
aquele ministério era um ministério temporário, até que viesse o definitivo, porque todas as coisas do Antigo Testamento apontam para o Messias. As coisas, elas são prefiguração de Jesus. Então, ele usa esta ideia de véu para ocultar uma coisa que desvanecia. Então, o véu sobre a face de Moisés, ele hoje, diz Paulo, ainda está recobrindo as mentes dos judeus. Por que ele está recobrindo? Por que existe um véu ali? O véu significa que eles não conseguem enxergar. Eles não podem ver a glória que está resplandecente no rosto de Moisés. E hoje eles são incapazes de entender porque eles ainda estão com um véu na frente, né? Mas aqueles que são da nova aliança, eles não têm mais esta preocupação. Por quê? Porque eles olham a descoberto, eles contemplam a glória do Senhor. Isso significa, então, que ela é superior. Paulo, ele vai falar que essa nova aliança, ela promete uma vida a quem guarda a lei. Paulo sabia que ninguém conseguia guardar a lei. Então, só tinha um veredito, a morte, né? E aí, ele traz aqui, ele cita aqui uma passagem do Levítico 18:5, que eu vou ler para o amado. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá. Mas, como é difícil cumprir desta forma, veio Jesus, o Messias, o Cristo, e ele cumpriu o que está na lei. E agora, pela fé nele e com o auxílio do Espírito Santo, nós somos justificados e nós, então, somos vivificados e não condenados como a lei fazia. Portanto, eu tenho três pontos importantes aqui. A nova aliança, ela é chamada de Ministério da Justiça. Por quê? Porque nós fomos justificados por Deus através do sacrifício de redenção, de salvação de Jesus. Esse ministério é mais glorioso? Sim. A graça de Deus agora pode ser vista. Três aspectos. O espírito da nova aliança faz com que a pessoa ande no caminho dos mandamentos de Deus. Isto facilita o nosso andar. Segundo, a lei traz condenação, porque nós não somos capazes de cumprir absolutamente tudo da lei. Portanto, a antiga aliança é descrita como algo que desvanece. E a nova aliança é exatamente diferente. As exigências da lei podem ser cumpridas nas pessoas que andam segundo o Espírito. Se nós andarmos segundo o Espírito, nós conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor. Então, por isso que esta aliança não é uma aliança que se desvanece, é uma aliança permanente. Paulo diz que o ministério dele era um ministério ousado. Por que ele era ousado? Ele disse que a antiga aliança era uma aliança que desvanecia. Moisés cobria o rosto. Este véu que cobria o rosto de Moisés cobria também a mente e os sentidos dos
israelitas, dos seus contemporâneos, né? Os antigos escritos rabínicos, que datam aí de 150 depois de Cristo, então quase um século depois de Jesus morrer, eles dão conta de que foram os efeitos do pecado que fizeram o bezerro de ouro, que determinaram a incapacidade de contemplar o brilho na face de Moisés. Ou seja, o pecado deles impedia que eles enxergassem a glória de Deus. E eles dizem que esse esplendor na face de Moisés, ele permaneceu até que Moisés morreu, inclusive na sua sepultura, quando ele estava sendo sepultado, ele ainda resplandecia. Ora, se nós observarmos isso, que foi o pecado, no dizer dos rabinos mesmo, que foi o pecado que impediu que eles enxergassem a glória, que eles contemplassem esta glória sem problema nenhum, que dizer agora? Por que agora nós conseguimos ver? Tudo bem, não é uma visão direta, mas ela é uma visão indireta da glória de Deus. Nós só vamos ver a glória de Deus lá no final, na parousia, né? Na segunda vinda do Senhor, e aí sim nós vamos ver face a face. Nós já falamos alguma coisa a respeito disso. Mas por que já não é assim, por que é diferente hoje do que era com Moisés? Porque nós não temos mais a questão do pecado. O pecado já foi retirado. Como que o pecado já foi retirado? O pecado foi retirado quando Jesus morre pelos nossos pecados. Então, na crucifixão, os pecados foram retirados. Então, o que acontece? Esta fé que nós depositamos em Cristo, que nos salva, que nos redime dos pecados. E agora nós, sem esse peso do pecado, nós podemos buscar a glória do Senhor. E é por isso que os antigos judeus, na época de Paulo, ainda tinham este véu, porque eles não tinham se entregado para Jesus. Paulo, ele diz que contemplou a glória de Deus com o rosto desvendado, por isso que ele não tinha medo, por isso que ele tinha ousadia. Ele não usava o véu cobrindo a sua face, portanto não desvanecia, era permanente, por isso que ele tinha confiança. E quando é que ele viu a Jesus? Ele viu a Jesus no caminho para Damasco. Só em Cristo é que se remove o véu. Só em Cristo por quê? Porque ele tira os nossos pecados. Este véu da ignorância, da incredulidade, quando ele é retirado, nós conseguimos entender o Antigo Testamento, que tudo conduz para a explicação de Cristo. A glória da nova aliança, ela é superior porque ela é feita em relação ao Espírito. E ela nos traz explicação direta daquilo que Deus nos deu, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Deus tinha uma relação com os judeus antigamente mediante a lei. Nós, os crentes, nos relacionamos com Deus mediante o Espírito. A ênfase aqui é que quando as pessoas se voltam para Deus, o véu é removido de sobre suas mentes e elas entendem que se acabou o tempo da antiga aliança da lei e iniciou-se uma nova aliança, uma aliança do Espírito. E sob esta nova aliança é que o Espírito se torna a força que dá liberdade, que dá poder, que dá salvação, que nos dá esta
visão direta e esse relacionamento direto com Deus, né? Lá com a antiga aliança, na lei, havia escravidão. Aqui não. Aqui nós somos mais do que isso. Nós somos filhos de Deus. E andando no Espírito Santo, né, as exigências da lei, elas são satisfeitas, sim, elas são satisfeitas porque o Espírito nos auxilia. Portanto, nós somos transformados de glória em glória, né? Veja lá no verso 18 do capítulo 3, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós podemos contemplar a glória de Deus quando este véu é removido das nossas mentes. O Evangelho, ele deixa de estar oculto, deixa de ser um problema, deixa de ser difícil, porque nós estamos nos relacionando diretamente. E é à luz desse Evangelho que nós contemplamos a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E vamos aí, com o conhecimento, iluminados pelo conhecimento, né, da glória de Deus na face de Cristo. Portanto, amados, a atividade do Espírito é a maior característica da nossa aliança. É a transformação de nós, crentes, que é totalmente atribuível, e nós devemos render graças, e nós devemos dizer que isto só acontece porque é o Espírito Santo que age nas nossas vidas. Amém, amados? Bons estudos.